Olá, esse é um vídeo para o 7º ano na matéria de Artes, volume 3. Eu sou a professora Júlia e hoje vamos falar sobre as influências culturais no jazz estadunidense. Falar o que é o jazz hoje em dia é uma tarefa mais complexa, porque ele engloba muitos outros estilos musicais. Então, vamos focar nessa aula sobre as suas origens e as suas influências. O jazz nasceu na base da improvisação e como uma música de baile, ou seja, para dançar mesmo. E hoje em dia virou um dos estilos mais populares da história moderna. Você deve estar se perguntando: por que eu preciso ficar estudando sobre um estilo do século passado, retrasado, que não tem nada a ver comigo? Aí que você se engana. O jazz, na verdade, influenciou grande parte da música contemporânea. Ou seja, possivelmente a música que você escuta hoje foi influenciada de alguma maneira pelo jazz. Para entender um pouquinho da sua origem, vamos contextualizar. Estados Unidos da América, 1865. Torna-se ilegal comercializar pessoas, ter pessoas como propriedade. Mas não foi assim tão fácil e tão bonito quanto parece, pois as pessoas estavam livres, porém todo o dano causado a essa sociedade por causa de anos de escravidão, não pode ser reparado tão facilmente. Esses escravos foram libertos, porém eles não receberam nenhum tipo de auxílio. Eles não receberam terras, não receberam empregos, não receberam nenhum tipo de ajuda para iniciar uma vida do zero, uma vida que até então era de escravidão. No século XX, os Estados Unidos da América continua tendo muita desigualdade social. Muitos afrodescendentes continuam em trabalhos precários, com salários baixos, se é que dá para chamar de salários o que eles recebiam. Então, por isso, por uma questão social, as músicas que eles produziam, como o jazz, era visto como música inferiorizada, diferente de hoje, que o jazz é bastante elitizado. Observe abaixo o esquema formulado pelo pesquisador Rex Harris. À esquerda, podemos ver as duas linhas que compõem as influências musicais africanas sobre o jazz: rítmicas e melódicas. As melódicas seriam as canções de trabalho e o blues arcaico. À direita, podemos ver quais são as influências das músicas europeias. A parte instrumental vem do brass band e músicas populares espanholas e francesas. Os vocais vêm das bandas inglesas, o hino religioso inglês e músicas espirituais. Logo abaixo vemos o jazz de New Orleans, que seria a origem do jazz. Na página 3 do livro didático, vocês vão encontrar um esqueminha em que fica bem claro as influências do som africano e do som europeu que juntaram para criar o som único que é o jazz. Dentro desse diagrama, você encontra a palavra ragtime. Essa definição pode ser encontrada na página 6 do seu livro didático. O que foi ragtime? Ragtime foi um estilo antigo de jazz em que usava um tempo quebrado, normalmente no piano. Vamos ouvir um exemplo de ragtime?
fazer uma analogia com o som brasileiro, podemos dizer que o ragtime foi para o jazz, como o chorinho foi para o samba. Ou seja, dentro da evolução musical, e nem podemos dizer que é evolução porque um não é melhor que o outro, mas dentro desse desenvolvimento natural, rumo da história da música, podemos dizer que o jazz surgiu a partir do ragtime, né? Então, os mesmos músicos que estavam trabalhando ali no estilo do ragtime também acabaram desenvolvendo o jazz. Assim como no Brasil, as pessoas que estavam trabalhando com o chorinho também acabavam ou tocando samba ou estando no mesmo ambiente com as mesmas pessoas que tocavam samba. Falando em Brasil, a título de curiosidade, você já parou para analisar o som que tem influência africana nos Estados Unidos da América e em outros países como o Brasil, e quais são essas diferenças? Já percebeu que em muitos países, como no Brasil e outros países da América Latina, o batuque do tambor é muito importante e se faz muito presente na música. Porém, nos Estados Unidos, os afrodescendentes e os escravos africanos foram proibidos por lei de batucar. Eles não podiam usar seus tambores nas músicas. Então, eles acabaram desenvolvendo seu som próprio e puxando outras referências do som africano, diferente daqui do Brasil, que a gente escuta bastante batuque de tambor nos sons dos afrodescendentes. A partir dos anos 50, o jazz como estilo vai mudando seu foco inicial, que era música de baile, música de dança, e começa a trabalhar mais com a improvisação como base. Essa mudança de foco fez com que o jazz entrasse no mainstream, ou seja, ele começou a fazer um estilo que pudesse ser incorporado em outros. Não é à toa que o pop, o rock e muitos outros gêneros musicais têm como base alguns elementos do jazz, principalmente a improvisação. E assim podemos considerar o jazz o avô de muitos gêneros musicais. E aí, aprendeu muito sobre o jazz? Vamos para a atividade? Na página 4 vocês vão encontrar duas questões que eu quero que vocês respondam. Essas questões são baseadas na música Honky Tonk Train Blues. Esse som é de um estilo chamado Boogie Woogie. O Boogie Woogie pode ser encontrado aquele primeiro gráfico que conversamos no início do vídeo, e também foi um estilo da virada do século que teve influência em cima do jazz, mas principalmente em cima do blues. Vamos ouvir um pouquinho do som? Vamos para a atividade da página 4? Escute um trecho de uma obra bastante significativa na história do jazz, Honky Tonk Train Blues, de Meade Lux Lewis. Depois de escutar a música, responda as perguntas a seguir. Número 1. Qual é o instrumento tocado? No trecho que você ouviu, o ritmo é lento ou acelerado?
Número 2. O ritmo constante dessa música se assemelha a um objeto em movimento. Qual objeto poderia ser esse? Justifique sua resposta. No final da página, tem algumas informações sobre o Louis, tanto sobre a vida dele quanto a carreira, e pode te ajudar a responder essas perguntas. No próximo vídeo, vamos ouvir a música juntos e responder as questões.